Oi, bom dia a todas e todos que estão assistindo hoje essa entrevista com a professora doutora Suelen Monteiro, e ela vai estar compartilhando um pouco sobre o seu trabalho de pós-graduação na área de ciências da religião e também, por que não, de teologia bíblica, na qual ela vem se especializando, inclusive com conhecimento das línguas bíblicas, né, o hebraico e também o grego. Suelen, fale um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo a gente. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia, Eduardo. É um prazer a gente estar aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho das nossas pesquisas, né, parte das nossas pesquisas já publicada também, nesse processo entre mestrado e doutorado. Sou formada em teologia pela FATIP, também em biomedicina, isso aí é uma coisa nada a ver com a outra, né, mas faz parte da minha formação também, né, e fiz o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, e ambos na área de linguagens da religião, mais especificamente em Antigo Testamento, né? E ambos trabalhei muito com a exegese, né? No mestrado, meu intuito foi estudar, né? Comecei a princípio, eu queria estudar a profecia no período do exílio da Babilônia. E aí, nesse processo que a gente vai, se debruça no texto, pesquisa, e aí foi vindo, né, o próprio texto trazendo, né, que eu falo que é uma das coisas bonitas da exegese, né, que o próprio texto vai trazendo e trouxe, né, essa perspectiva de pesquisar essa construção desse imaginário materno de Deus, de Javé, né, feito aí nesse período do exílio da Babilônia, aonde se está se formulando o monoteísmo de fato. E aí me fez pesquisar coisas mais antigas, que aí foi querer pesquisar toda essa pluralidade religiosa, né, de chegar a Xerá, que foi o objeto de pesquisa daí no doutorado. Falei, não, peraí que agora eu preciso ir mais a fundo nessa questão. Uhum. Uma das coisas que é interessante é que sempre o judaísmo, né, juntamente com o cristianismo e com o islamismo, se gabaram ou se gabam de serem religiões monoteístas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que isso que é interessante a gente aprender estudando também o texto bíblico, né? Que nem sempre a religião de Israel, né? E que depois redundou no judaísmo, como se conhece hoje em dia, foi uma religião em que adorava uma única divindade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim, né, eu acho que isso é fundamental, né, esse caminho que se aconteceu na história, né, de um pluralismo, né, né, o que algumas pessoas gostam de trazer dessa questão do politeísmo, mas para mim era muito plural, porque Javé está nesse meio plural, né? Ele não é alguém que, não, chegou e agora é só ele. Não, ele estava ali, ele é uma divindade, né, que as pesquisas recentes têm mostrado, que é uma divindade estrangeira também que chega. Enquanto, por exemplo, Asherá, Baal, El são divindades ali, né, de toda a região ali do Crescente Fértil. Porque aí a gente precisa remontar algumas questões históricas, né, para entender como que foi o desenvolvimento. Porque uma coisa é a narrativa bíblica como está construída, outra coisa é a história como aconteceu. Porque a narrativa bíblica ela vai trazer as interpretações teológicas da história, né? E narrativas que eles querem reiterar alguns aspectos, como é esse aspecto monoteísta. Então, assim, todas as divindades vão ser tratadas como ruins, como inimigas de Javé, ou algumas Javé vai assimilar as suas questões, como Baal, né? Então, o próprio Monte Sião é uma referência clássica, né, ao Monte Safão, que seria o Monte de Baal. Agora é o Monte de Javé, né? Então, você vai tendo esses aspectos, né? E aí, Asherá, né, que na arqueologia é amplamente atestada desde o século XV antes de Cristo, né, antes da Era Comum, você tem evidências da presença da deusa
em Israel e em Judá muito antes de se ter Israel e Judá enquanto estados. E aí é interessante que essas imagens dela aparecem geralmente sozinhas. A partir do 10º século, ela aparece junto com Javé, que é o período em que se dá a monarquia. Sim, como se ela fosse a consorte dele a partir daí. É, sim, né? E é trabalhado isso como um casal divino. E aí essa ideia do casal divino que reina e governa. E aí na minha pesquisa de doutorado eu fui trabalhar os textos de Ugarit, porque eu precisava entender como que era esse imaginário na região sobre essa dinâmica do casal divino. Porque nos textos bíblicos você só tem a condenação de Asherá e dela ser a abominação, o ódio de Javé. Né? Aí a gente tem a exclusão dela do Templo de Jerusalém, né? Ali na reestruturação religiosa de Josias, que foi o texto de exegese da minha tese, né? Foi aquele texto de 2 Reis 23. Né? Então, a gente tem esse período em que ela é tirada e quebrada, que é uma referência assim, nítida de que ela estava lá dentro. Uhum. Então, Né? Mas dentro você, da tradição do primeiro templo, havia também a adoração a Asherá. sim, né? A Asherá e aí ao casal divino. Né? O que a Bíblia tenta fazer, né, nas narrativas é tentar trazer uma adoração a Asherá exclusivamente e totalmente separada de Javé. E não era. Pelo menos do 10º ao 7º século, isso não era. Era o casal. E aí a gente tem o Templo de Arad, que é uma evidência material que a gente tem do Santo dos Santos com os 2 altares. Então, assim, no espaço principal do templo, ali em Arad, você tem o altar de Javé e o altar de Asherá, junto. Claro que a divindade masculina, o altar era um pouco maior, um pouco mais alto, né, indicando essa proeminência aí nessa relação de casal. Né? Então, assim, não dá para a gente até discutir isso na minha tese, não dá para a gente querer trazer as nossas concepções de equidade de gênero de 2023 e jogar lá isso lá no século X antes de Cristo, né? Mas você tinha, né, o interessante é isso, você tinha essa partilha de poder nesse imaginário das pessoas. Então é o Deus e a deusa que vão resolver as coisas para mim. Uhum. Agora, tem uma coisa que, em geral, né, ou normalmente se lê a Bíblia aqui no Brasil em português, né? E nas suas diversas versões que tem, e sejam elas boas ou menos boas, ou ruins mesmo, mas como que a foi retratada dentro dessa versão nossa brasileira? Como que ela aparece dentro do texto bíblico? Então, numa leitura em português, dificilmente, assim, nas traduções mais antigas, dificilmente você ia imaginar que teria uma deusa, porque ela é traduzida como poste-ídolo. Né? Principalmente na versão Almeida Revista Atualizada, ela é traduzida como poste-ídolo. Né? Não se traduz o termo Asherá, nem Asherote, que seria no plural, se traduz como poste-ídolo. Algumas versões já mais recentes já traduzem o nome da deusa, como as de Jerusalém, né, a Nova Bíblia Pastoral, né, algumas versões católicas já traduzem o nome da deusa, né, já traz ali a Xerá. Mas aí a gente tem que dar um pouquinho de desconto para o João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque no século XVII você ainda não tinha essa discussão da presença da deusa. Né? Você tinha algumas evidências, poucas arqueológicas, mas você não tinha noção de saber exatamente o que era aquele termo. E aí a interpretação monoteísta desde sempre da Bíblia vai reforçar como a ideia de um objeto idolátrico. Essas discussões começam a perceber quem era realmente Asherá a partir das descobertas de Ugarit no início do século da década de 20 do século passado. E aí, entende, né? El e Asherá em Ugarit? Não, peraí, será que não é essa Asherá mencionada na Bíblia? Será que talvez não seria uma divindade? E aí começam as discussões. E aí, com a descoberta, com as outras descobertas, aí no decorrer do século passado, e assim, a erupção das discussões
foi no final da década de 70 sobre Asherá, né? E aí trabalhando como uma divindade de fato. Né? Ou Então, seja, é assim, aí a algo gente mais ou tem menos recente isso, né? Quer dizer, recente, esse né? o De que é se interessante, por discutir exemplo, isso. no livro de Juízes, né, da Bíblia, muitas vezes a gente vê as ações de determinado juiz como aquele que derrubava o poste hídrico, né? E como sendo uma atitude anti-idolatria de Israel, né? Em que momento a Asherá deixou de ser uma deusa colaboradora ou uma deusa pertencente às tradições religiosas de Israel para se tornar alguém que tinha que ser expurgada ou purificada a religião de Israel com a sua extinção ou com a sua derrubada? Né? Esse é um processo que ele vai acontecendo. Né? Você tem um primeiro momento muito forte, que é ali com a reestruturação religiosa de Josias, né? Porque ele faz, né? Ele, principalmente os sacerdotes e o povo da terra que mandavam de fato, né? A gente precisa lembrar que Josias subiu ao trono, ele era uma criança, então eles que começam a organizar. Então, assim, naquela tentativa do enfraquecimento do Império Assírio, então vamos tentar nos organizar como um Estado novamente. E aí se tem essa reestruturação religiosa, que isso também acontece em outros povos. No Egito, na Babilônia, isso também aconteceu, nessa mudança de reis, né? Essa estruturação de quem é a divindade importante e que vai mandar, porque é quem vai legitimar o poder real. Então você tem esse primeiro momento da exclusão da deusa, que é extremamente violenta, né? Porque enquanto as divindades, os símbolos das divindades masculinas são tirados do templo apenas, de Asherá é tirado, quebrado, queimado e pulverizado. Então, assim, a violência contra a deusa precisava ser mais forte, porque essa importância era muito grande. E aí a gente tem um segundo momento, que é durante o exílio, que começa a ter uma resistência das mulheres de não se perder a memória da deusa. Então agora o pensamento é só Javé é Deus, porque a gente precisa afirmar que ele é o Deus de verdade e não os deuses babilônicos. Não, mas então ele vai ser mãe. Então esse Deus vai gestar, vai parir, vai amamentar, vai carregar no útero, vai carregar no colo, e aí começa a ganhar esse aspecto. E aí quando você tem o terceiro momento, né, no início do período persa, dessa reconstrução do segundo templo, aí realmente você precisa expurgar a deusa de tudo quanto é forma, que é o que a gente vê ali na visão de Zacarias, né, do capítulo 5, em que a deusa é levada, né, que aí tem a visão de que uma mulher é levada dentro de um efa para a terra de Sinar, né, tem que expulsar, e aí é dito assim, expulsar a iniquidade, né? Então, se toda a personificação do mal está ali na deusa, então ela precisa sair, precisa purificar. E aí é um momento muito mais agressivo do apagamento da memória da deusa, porque daí o próprio hebraico, você tem essa mudança, porque os textos mais antigos vão falar de Asherá e Asherote, né? Fazendo o plural certo do hebraico para os símbolos da deusa. Já os textos desse período persa em diante traz muitas vezes o termo Asherim, no plural masculino, né? A terminação in no masculino. Então, essa tentativa já dos próprios redatores bíblicos de apagarem a memória da deusa de todo modo. Então, não existia uma deusa, era pedaço de madeira, qualquer coisa, idolátrico ali, mas jamais que o povo de Israel tinha uma deusa. Então, vai acontecendo esse processo de apagamento, o que na minha tese eu chamei de política de memória de gênero, porque é diferente o tratamento de Asherá de Baal, porque Javé precisa do inimigo ali, né? A figura para se opor. Aí Asherá tem que ser apagada e expurgada, assim, né? Então, aí você tem esse terceiro momento em que é muito mais violenta o apagamento da memória. Uhum. Eu queria falar um pouquinho de uma série que a gente publicou, que se chama
a Xerá, a deusa de Israel, né, que a Suelen é uma das autoras, a organizadora também do livro, e vem junto também um outro livro chamado Lilith, a Primeira Era. A coleção chama-se Deusas e Mitos do Antigo Testamento. Eu vou pôr aqui para vocês verem, ok? E a gente vai colocar depois um link para quem tiver interesse em adquirir também poder comprar esses livros. Esse é o livro da professora Suelen, ok? Ela fez a organização junto com o professor Luiz Alexandre, que é da PUC do Paraná. Né? E é um livro que tem tido bastante interesse por parte dos leitores que acessam o nosso site. E a gente podia falar um pouco sobre essa coisa da demonização das personagens, ou das divindades, ou dos mitos judaicos mulheres, né? A gente falou um pouco de Asherá, mas dentro dessa série a gente retrata também a figura de Lilith, né, que é uma outra personagem cuja tradição judaica remonta à criação, mas depois ela se tornou um elemento maligno, personagem que faz e provoca a tentação dos homens. Né? Então, se você puder só dar uma pincelada desse, não só de Lilith, mas dessa ideia da demonização da mulher ao longo da história da religião de Israel. Sim, sim. Né? E é muito interessante, né? Esse mito, ele é um mito judaico já da Idade Média, né? Esse mito sobre Lilith na criação, né? Então, assim, se eu vou pegar ali para ler Gênesis 1 ou Gênesis 2, realmente não vai ter, né? Até porque são duas narrativas totalmente diferentes, mas é um mito muito interessante porque, assim, é um pensamento muito presente, né? Quando se escreve é porque era algo muito transmitido em tradição oral, né? De que então, né, nesse mito que é o alfabeto de Ben Sirá, né, o texto por volta dos anos 600, 700 da nossa era, e que ele então vai dizer que Adão foi casado com Lilith e Lilith não aceitou deitar por baixo, ela queria deitar por cima na hora das relações. E Adão, então, achou isso um absurdo. E Lilith, então, disse o nome de Javé, né? Ela pronunciou o tetragrama e fugiu. E aí conta que, então, aí ela foi amaldiçoada e se tornou demônio que perseguiria as crianças, né? E que todos os seus filhos morreriam e tudo mais. E aí depois, Deus, com pena de Adão, foi lá e criou Eva. E aí a mulher submissa como ela deveria ser. Né? E aí esse mito ele traz, né, essa ideia dessa demonização da mulher que mostra sua opinião, que fala, né, que vai se colocando dentro. A gente está ali na Idade Média, então assim, a mulher, você não pode falar muito. E aí a gente sabe o que aconteceu na história no período da Idade Média, na história cristã também, né? Como que era essa relação com os corpos das mulheres, né? E aí a gente tem essa questão muito mais antiga, né? A gente tem já desde o período helênico, né? Já o final do período helênico, a gente já tem essa culpabilização da mulher em relação ao mal no mundo, né? O texto da Septuaginta, o livro do Eclesiástico, né? O Deuterocanônico, ele já traz, é um texto ali do final do segundo século antes de Cristo. Então ele já traz ali a mulher sendo a responsável pelo mal no mundo, porque aí remonta a narrativa de Eva, né, como comeu o fruto e por ela entrou mal no mundo, né? Então você tem já essa culpabilização da mulher. E aí você tem textos no Novo Testamento também que vão reforçar essa questão. Timóteo, se não me falha a memória, tem um texto que vai falar isso, que foi por causa da mulher que entrou mal no mundo, e aí outros textos vão falar isso, mas aí no texto de Timóteo vai dizer que ela só se redime dessa maldade se ela for mãe, né? Então, assim, todo esse momento, assim, de reforçar que, não, a mulher, então, ela tem que ser calada, submissa e tem que ser mãe, né? E aí tem toda essa construção que vai sendo reforçada pela religião, né? E aí a figura de Lilith
tem sido muito importante nas discussões desse mito, assim, falei: "Espera nessa rebeldia, digamos assim, das mulheres, falam assim: "Não, não aceito e ponto", né, nessa de tomada de posição, falei assim: "É meu corpo, é minha vida e eu não aceito ser oprimida de nenhum modo", né. Então, assim, é uma figura que tem sido muito discutida em vários grupos de mulheres, assim, de religiões cristãs e não cristãs, né, judaico-cristãs e não também. Mas assim, mas dentro ainda do meio cristão quase não se fala, quase não se trabalha sobre essa questão. Aí vem e trazem todo esse absurdo. E aí, essa junção, né, dessa culpabilização, dessa demonização, acaba remontando a uma figura antiga mesopotâmica, que é um demônio Lamassu, que era uma divindade, que perseguia mesmo crianças, né, que eles tinham como a divindade do deserto, que se alimentavam das crianças e era a divindade que as grávidas precisavam orar contra e fazer seus ritos para que as crianças não morressem. Mas isso por quê? Porque a mortalidade infantil, né, a mortalidade de recém-nascidos era gigantesca, a gente precisa lembrar disso. Então os povos vão criando seus mitos para entender: "Ah, então não morreu, então o demônio se afastou". E aí trazem isso, né, na figura de Lilith, e aí trazendo esse oposto do que é uma mulher boa, que teria que ser submissa, e o que é uma mulher má, que é insubmissa, né, que aí é a Lilith. A boa é Eva, mas nem Eva é tão boa assim, porque é ela que peca, né, segundo a tradição cristã. Bom, a gente chegou ao fim aqui desse momento com a professora doutora Suelen. A professora também é professora do Instituto Brasileiro de Teologia, que a gente vai lançar o curso agora em 2024. E se vocês quiserem levar a professora Suelen para casa, é só comprar o livro dela, né? Vocês vão poder ler mais sobre o trabalho de pesquisa, que realmente é muito importante nesses tempos que a gente vive, onde a gente busca melhores momentos de igualdade de gênero, e discutir isso também, sobretudo, né, dentro do aspecto religioso, que antes era de vanguarda e ultimamente tem sido de uma reação cada vez mais lenta aos processos que acontecem na sociedade. Obrigado, professora, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço o seu tempo, agradeço seu conhecimento ter sido distribuído por esses minutos aqui para os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem. Obrigada, Eduardo. É sempre um prazer a gente poder partilhar nossa pesquisa, porque eu sempre digo, a gente pesquisa na academia, mas não pode ficar só na academia. Isso é preciso acessar as pessoas, né, para que as pessoas possam conhecer e transformar e abrir mesmo a mente. E é um prazer estar aqui. Espero que a todos e todas que forem ler o nosso livro gostem. Há várias perspectivas, há vários aspectos, né, da coletânea dos artigos, né, sobre a Xerá e entendendo como era uma divindade extremamente importante em Israel. Ok. Obrigado. Até mais, então. Um abraço a todas e todos.